E aí, tudo fantástico com você? Imagine se encontrar com você mesmo, ou saber que alguém viu você em um lugar onde você não estava. Se isso já aconteceu com você, saiba que então você já passou por um caso de doppelganger. Mas que diabos que é isso? E por que a literatura gótica, a literatura de horror, desde o século XIX, vem explorando tanto esse tema? Respostas depois da vinheta. Antes de mais nada, tem tempo que eu não faço isso. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar essa curtida e assinar o canal, caso não seja inscrito ou inscrita, para que o Fantastic Cursos cresça ainda mais a cada semana. Então, vamos lá para o conteúdo. O termo doppelganger, do alemão o duplo que caminha, mas comumente traduzido apenas como o duplo, foi criado pelo escritor romântico alemão Jean Paul, no seu romance Sieben Cas, de 1796. E logo foi empregado tanto para descrever uma manifestação sobrenatural, quanto também uma temática literária explorado pela literatura gótica e de horror. Enquanto manifestação sobrenatural, o doppelganger, ou duplo, se refere a uma entidade corpórea que reproduz a aparência de uma pessoa e que está associada a maus presságios. Diferentes personalidades históricas, como rainhas, presidentes e escritores, relatam terem visto seus duplos. No século XVI, por exemplo, a rainha Elizabeth I da Inglaterra se viu deitada na cama e pouco tempo depois ela veio a morrer. Já no século XIX, o presidente americano Abraham Lincoln foi outro que disse ter visto seu duplo quando estava sentado de frente ao espelho e viu um duplo reflexo. Ele se levantou e a imagem sumiu, mas quando voltou a sentar, o duplo reapareceu. Além disso, sua mulher também viu o duplo de seu marido em um sonho, e logo depois Abraham Lincoln foi assassinado. O mesmo ocorreu com o poeta romântico inglês Percy Shelley, marido da Mary Shelley, autora de Frankenstein. Shelley relata que viu seu duplo apontando para o mar Mediterrâneo, mesmo local onde o poeta perderia a vida tempos depois. E o escritor francês Guy de Maupassant relata ter sido perseguido pelo seu duplo e ter trocado palavras com ele. Nesses casos, a ciência tece uma explicação dizendo que um distúrbio temporário do nosso cérebro, na parte responsável por nossa percepção espacial, resultado de fadiga ou estresse, pode levar a uma sensação de vermos o nosso eu deslocado do nosso corpo. Da mesma forma, a esquizofrenia também é apontada como uma fonte de surgimento de doppelgangers. Já enquanto temática literária, o duplo foi largamente utilizado por escritores diversos, principalmente a partir do século XIX e ao longo do século XX. Nesses casos, se pode observar uma estreita relação entre cenário urbano e ambientes de virada de século. O ponto comum aqui é a alienação e a fragmentação sentida pelos indivíduos diante desses dois casos. Diferente do ser humano iluminista do século XVIII, plenamente consciente da sua personalidade e repleto de certezas, o indivíduo do final do século XIX e início do século XX se viu perdido diante de um mundo em que suas convicções cada vez mais eram abaladas. Vamos lembrar que o final do século XIX foi marcado por vários momentos em que a gente pode dizer ocorreu uma ferida narcísica, uma ferida na identidade do ser humano. É o caso, por exemplo, de Charles Darwin, que mostrou que, ao contrário do que se pensava, o ser humano é apenas um mísero elo na longa cadeia evolucionária das espécies. Isso marcou profundamente, feriu a psique, a integralidade do ser humano. Outro caso foi de Sigmund Freud, que disse que mostrou que, na verdade, a gente não comanda nem nós mesmos. Nós somos reféns de nosso subconsciente. É por conta desse cenário todo que Karl Marx muito bem sintetizou esse espírito da época, dizendo que tudo que é sólido desmancha no ar. É a marca da modernidade. E por isso que o duplo é tão presente ao longo de todo o século XIX e vai se intensificando esse uso à medida que o século XX, que o século XIX acabou e entrou no século XX. A gente percebe isso no romantismo americano, em contos como William Wilson, de Edgar Allan Poe, e já na era vitoriana na Inglaterra, em clássicos com a temática do duplo, como O Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Robert Louis Stevenson, e também o Retratos de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Aí, nesse caso do Dorian Gray, a gente vê uma outra
expressão dessa subtemática do doppelganger, né? No caso aí, você vê que não é exatamente uma manifestação corpórea, mas sim, o retrato do Dorian Gray é considerado o seu duplo, no sentido de que ele é um alter ego, ele captura o outro lado da alma do seu equivalente humano. E por conta desse ambiente, diferentes escritores exploraram essa temática. É o caso de Algernon Blackwood com The Terror of the Twins, de 1909, ou também o Henry James com The Jolly Corner, só para citar alguns casos. Já no século XX, é no final do século XX que a gente vai ver um aprofundamento dessa temática, mais uma vez apontando para quê? Mais um ambiente de fim de século, quando as convicções, os valores são contestados ou perdem a sua força de gerar para o ser humano o entendimento do seu lugar no mundo. É por isso que você tem obras como A Metade Negra, romance de 1989 do Stephen King, também O Cisne Negro, que inclusive virou filme estrelado pela Natalie Portman, e para citar outro romance de 1996, o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Então tudo isso aponta, não é coincidência, tudo isso aponta esse uso sistemático do duplo para poder mostrar como o ser humano, no final do século XIX, final do século XX, ele se vê fragmentado, ele se vê dividido, ele se vê perdido diante de um mundo cada vez mais estranho a ele. Não é à toa que esse mesmo cenário, onde o ser humano ele conhece o mundo ao seu redor, mas ao mesmo tempo ele tem essa faceta estranha, que também fomentou o desenvolvimento da ideia do estranho, do inquietante do Freud, que eu vou falar em outro vídeo, certo? E se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixe sua curtida, muito obrigado pela sua presença e até a próxima.